Olá, sejam bem-vindos ao podcast Alemanha no Brasil e hoje conversaremos com o embaixador da Alemanha, Georg Wiechel, e com a embaixatriz Sabine Wiechel. Embaixador, depois de mais de 30 anos trabalhando como diplomata, o senhor retorna agora a Berlim e irá se aposentar. Fazendo uma retrospectiva desses anos no Ministério das Relações Externas, o que mais marcou a sua carreira? Não há um denominador comum. Foram 30 anos, 5 países e as Nações Unidas em Nova York. Então, situações, países bem diferentes. Porém, acho que sim, há, digamos, uma lição comum, ou duas. A primeira é que é muito importante interessar-se em estes países anfitriões. Então, estudar, aprender algo sobre a história, a cultura, a economia e política de um povo de um país anfitrião. Então, trabalhar a fim de entender. E a outra lição, talvez ainda mais importante, é que, sim, você tem que investir em relações pessoais. Então, investir em outras pessoas, ligar para eles, a fim de estabelecer uma rede pessoal, profissional e também de amigos. Eu acho que nós sempre conseguimos, e com certeza nós conseguimos aqui no Brasil, onde nós deixamos bons colegas e amigos. O senhor está há quase 4 anos no Brasil e ao longo desse tempo participou de muitos projetos da cooperação entre Brasil e Alemanha. Quais conquistas nós tivemos na cooperação entre os dois países? Nós temos uma grande diversidade, um espectro amplo de cooperação na cultura, na ciência, no meio ambiente. E geralmente nossos projetos são bem conhecidos. Eu poderia falar sobre o Centro de Estudos Alemães e Europeus em Porto Alegre, ou sobre vários projetos, por exemplo, como o Instituto Nacional das Pesquisas na Amazônia. Então, geralmente, uma boa cooperação, porque no Brasil você tem expertos, técnicos, parceiros, bem motivados e bem formados. Mas, infelizmente, também tenho que aumentar aqui que também tem uma área que não foi tão bem sucedido. Então, é uma área de preocupação. Falo sobre o desmatamento, falo sobre o Fundo Amazônia. Apesar de muitos projetos bem sucedidos, como, digamos, a Metro em Bahia, a VLT em Rio de Janeiro e outros projetos, infelizmente o Fundo Amazônia foi bloqueado pelo governo. Espero muito que seja possível de destravar o Fundo Amazônia e continuar o trabalho deste fundo bem sucedido com nosso grande irmão Noruega. O Brasil e o mundo precisam não somente do fundo, mas de uma cooperação forte a fim de lutar contra o desmatamento, lutar contra a mudança climática e garantir uma vida, uma economia sustentável para os brasileiros, para os alemães e para o resto do mundo. Embaixatriz, nós sabemos que os embaixadores ou as embaixadoras geralmente aparecem em primeiro plano, mas os seus parceiros também desempenham um papel muito importante no país anfitrião. Na opinião da senhora, o que torna esse papel tão especial? O papel da embaixatriz é muito especial aqui porque o Brasil é o único país que eu conheço que tem um título especial para embaixatrizes. Normalmente você está só senhora. Normalmente o papel de mim ou de muitas minhas colegas é cozinhar, organizar eventos e preparar para jantares e coisas assim. Mas aqui era muito mais fácil porque eu tenho uma equipe muito especial na residência e isso ajuda muito. Eu pude concentrar a
fazer de amigos e amigas aqui no Brasil e intensivar as relações profissionais do meu esposo num nível mais privado. Durante o tempo em que a senhora esteve aqui no Brasil, a senhora participou de muitas ações sociais que ajudaram comunidades carentes de Brasília. A senhora poderia nos contar um pouco mais sobre esse trabalho? O trabalho com projetos sociais aqui não estive só eu. Este é um grupo dos cônjuges de embaixadores e embaixadoras que trabalham muito aqui para colecionar dinheiro para projetos sociais. Isso era uma possibilidade de conhecer uma parte do país, ou especialmente da Brasília, que normalmente pessoas de Asa Sul ou Lago Sul não visitam. Eu encontrei muitas pessoas que lutam cada dia para a vida e para dar comida para as crianças. É um trabalho muito satisfatório. As visitas mais comovendas estiveram aquelas na Casa Abriga, onde você encontra mulheres que estão no perigo da vida com as crianças deles. A gente foi lá só para gastar um pouco de tempo com eles e preparar festas, por exemplo, para o Dia das Mulheres ou a Dia da Mãe, e preparar uma festa de Natal para eles com pequeninhos presentes. E uma experiência muito especial. Eles são muito gentis, eles são muito gratos. A senhora está no Brasil também há quase 4 anos, mas já conhecia o país por ter morado aqui alguns anos atrás. Como foi para a senhora essa experiência de retornar? Retornar para o Brasil depois de 35 anos era muito diferente. Naquela época, em 1983, eu estive lá em São Paulo como estagiária e trabalhei com a empresa Siemens. Eu estive 25 anos sem esposo. E naquela época tive a mais alta inflação, que era uma experiência muito diferente chegando da Alemanha com uma economia mais certa. Agora é diferente, como embaixatriz, você tem um papel. Naquela época não tive um papel. Mas as brasileiras são assim amigáveis comigo, como eles estiveram lá naquela época. A gente fez amigos 83 e outros amigos agora, mas também a gente encontrou pessoas que eu já conheci naquela época. E do que os senhores mais sentirão saudades do Brasil? É sobretudo a alegria de muitos brasileiras e brasileiros. Então sempre tem um ambiente de alegria, de amizade. Isso é uma coisa. Outra é a caipirinha, a pão de queijo. Verdade. Um bom churrasco. Então isso é também talvez o tempo. Nunca é frio, quase sempre temos o sol brilhante. Durante esse período em que estiveram aqui no país, os senhores tiveram a oportunidade de viajar a trabalho e também privado por quase todo o país. Quais lugares os senhores mais gostaram? Brasil é um país gigantesco e maravilhoso. Então, é verdade que nós viajamos muito mais que, acho, 99% dos brasileiros. Nós viajamos aos milagres da natureza, do Foz do Iguaçu, do Pantanal, Amazônia, dos lençóis maranhenses, a ilha de Fernando de Noronha, mas também muitas viagens de missão oficial da Terra Gaúcha, a Santa Catarina, São Paulo, Rio, e outros 20 estados. Cidades maravilhosas como Recife, Salvador da Bahia, Olinda, Ouro Preto, só para nomear alguns.
Foi uma experiência bem rica e muito satisfatória, porque isso é uma lição. Brasília é no Brasil, mas Brasil não é Brasília. Então você tem que viajar, você tem que ligar com as pessoas em outros estados, em outras cidades. Vale a pena. Eu acho que ele esqueceu de dizer que o mais impressionante eram também as carnaval no Rio, no Sambódromo, mas a gente gostou também pouco mais o carnaval na rua, na Santa Teresa, no Rio, ou em Olinda, que estava maravilhosa de dançar com a população lá, de estar muito feliz e muito engraçadas. Também Páscoa em Ouro Preto, maravilhoso. E por fim, os senhores poderiam deixar uma mensagem de despedida aos brasileiros? Já sentimos falta dos nossos amigos brasileiros e brasilienses. Sentimos falta da alegria, sentimos falta das festas, das boas comidas. E também sentimos muita simpatia com os brasileiros que têm que lutar contra uma crise da pandemia e também uma crise econômica. Então fique saudável, muita sorte e visita Berlim, talvez a gente vai se encontrar. Tchau, tchau. Tchau e obrigada. Esse foi o podcast Alemanha no Brasil com o embaixador Georg Wiechel e a embaixatriz Sabine Wiechel. Muito obrigada a todos e até a próxima!